Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma semana para iniciarmos dentro da palavra de Deus e orarmos para que tenhamos uma semana de bênçãos, uma semana dentro da palavra de Deus para viver as suas promessas. É muito importante buscarmos viver as promessas de Deus. Tudo aquilo que Deus tem planejado para mim e para você, nós precisamos encontrar dentro da palavra de Deus. Por isso, esse é o nosso propósito. Estamos aqui todas as segundas-feiras de manhã, às 7 horas da manhã, postando esse vídeo, um vídeo de oração e para meditarmos dentro da palavra de Deus. Você que tem Bíblia, acompanhe comigo em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Você que está no ônibus, que está indo para o trabalho, ou que não pode estar abrindo a sua Bíblia agora, então acompanhe conosco aqui no telão para você poder estar meditando nessa palavra. Que diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E no versículo 2 diz assim: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra eu preguei sábado agora no culto de jovens e foi uma bênção, porque nós precisamos sempre buscar uma palavra de Deus para os jovens dessa geração. Os jovens precisam ser alimentados pelo poder da palavra de Deus, precisam ser direcionados pela palavra de Deus, porque os jovens é a força da igreja, os jovens é o futuro da igreja. Se nós não investirmos nos jovens, certamente o futuro da igreja está arriscado, porque o futuro da igreja depende das gerações que se vêm se formando. Então é importante nós sempre buscarmos em Deus uma direção, uma palavra. E Deus revelou essa palavra, que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo de número 1, que diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Olha só, as misericórdias de Deus para com as nossas vidas, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo. Nós precisamos buscar a santidade de Deus e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, ou seja, um culto onde nós pensamos, nós agimos, nós entregamos, e não apenas assistimos, nós participamos e entregamos o nosso melhor para Deus. Mas o versículo 2 é onde eu quero focar com vocês. Esse versículo moveu os jovens no culto de sábado, onde houve um derramamento, um quebrantamento, uma busca, porque o versículo nos diz: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, nós precisamos se transformar, uma mente transformada naquilo que é o desejo do próprio Deus. Nós estamos diariamente em contato a esse mundo, realmente aos rudimentos desse mundo, os ensinamentos desse mundo. Tantas coisas nós escutamos durante o dia, nós vemos e ouvimos, seja ao vivo, seja através da televisão, da internet, notícias, jornais. O que nós vemos, o que nós somos alimentados, são situações que muitas das vezes vai contra a vontade de Deus. Por isso, o versículo, a exortação, carta aos Romanos, que o apóstolo Paulo escreveu, nos diz que nós precisamos transformar a nossa mente. Não se conformar com esse mundo, mas que sejamos renovados, uma mente renovada
um coração renovado, pensamentos renovados dentro de Deus. Para que aí sim nós vamos experimentar, ou seja, experimenteis qual seja a boa, agradável, ou seja, Deus tem algo bom, tem algo agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus ele quer algo agradável para a sua vida. Deus quer algo bom para a sua vida. E sabendo que a palavra nos ensina que nem sempre nós vamos ter dias alegres e felizes, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, mas certamente Deus ele tem algo bom para as nossas vidas, algo agradável para as nossas vidas, algo perfeito da vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos nos transformar, não nos conformar. Como foi falado, tantos homens de Deus lá atrás se inconformaram com os rudimentos desse mundo. Pessoas que ali deram uma lição de atuação de como realmente dar a volta por cima e agradar a Deus. Como nós vemos José do Egito, ele não se conformou aos rudimentos do Egito, a realmente tudo aquilo que era contra a vida dele, mas ele transformou a mente dele, ele teve realmente pensamentos voltados somente para Deus e não para as coisas desse mundo. José passou por grandes provações, José do Egito, e ali na frente nós vemos a boa, perfeita e agradável vontade na vida de José. Nós vemos José sendo governador do Egito, trazendo provisão para toda a família, algo bom, algo agradável. Nós vemos realmente José tendo algo perfeito da vontade de Deus, onde, através da sabedoria, houve 7 anos de muita fartura e os outros 7 anos que deveriam ser de fome, mas algo perfeito da vontade de Deus. Algo que, através da sabedoria de Deus, aquele homem estocou mantimentos e não houve 7 anos de fome. Ao contrário, houve mais 7 anos de provisão através da perfeita vontade de Deus. Nós vemos Daniel, um jovem de Deus que não se dobrou realmente aos deuses daquele século, os deuses daquele tempo, aos homens, aos rudimentos dos homens que se tinha na Babilônia. Ele não se dobrou, mas ele se conformou com aquela situação. E ele fez jejum, ele fez oração, ele orava 3 vezes por dia. Ele era inconformado com tudo aquilo, mas certamente um inconformismo com sabedoria, ou seja, ele buscou em Deus uma sabedoria para se livrar daquela situação e não aquele conformismo onde nós vamos atacar o próximo, atacar o nosso irmão. Isso é um inconformismo sem sabedoria, sem a direção de Deus. Quantas pessoas hoje usam o inconformismo de uma forma errada, zombando da fé do próximo, fazendo chacota da fé alheia, e isso não vem de Deus, porque Deus não é um Deus de confusão, mas um Deus de paz, de resolver problemas, e nunca através da zombaria. Então, ou seja, quando você se inconforma através da violência e não através do Espírito Santo, é um inconformismo sem sabedoria. Quando você tem um inconformismo querendo zombar, eu não me conformo com isso, olha só o que ele faz. Ah não, onde já se viu? Olha o que ele faz, olha a fé dele zombando. Isso é um inconformismo sem sabedoria. Agora, um conformismo com sabedoria é onde você age através do Espírito Santo, mostrando o amor, como eu sempre coloco esse exemplo de Jesus. Jesus, quando viu aquela mulher, a prostituta, ele não zombou daquela mulher, abraçou com sabedoria e depois deu a direção correta através da sabedoria do próprio Deus. Ou seja, Jesus se conformou com aquela situação onde os homens queriam apedrejar aquela prostituta, mas Jesus mostrou o caminho correto através da sabedoria, através
do Espírito Santo, não por violência e nem por força, mas através do Espírito Santo. Essa palavra nos diz para nós não se conformarmos com a falta de santidade nesse mundo, para nós sermos santos, para sermos fiéis a Deus, a sua palavra, buscar sempre agradar a Deus, porque nós precisamos sim conformar com esse mundo, sendo exemplo, um homem, uma mulher de Deus, sabendo que você não é perfeito, que você pode errar lá na frente, mas você pode se consertar, dar a volta por cima. Esse é o verdadeiro cristão. O cristão, ele não é para mostrar perfeição, mas é através das atitudes mostrar que essa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, não perfeito, mas que busca sempre agradar a Deus. Ou seja, arrependei-vos dos pecados, dar a volta por cima e não pecar mais. Esse é o em se conformar com esse mundo, sermos transformados, a nossa mente ser transformada, uma renovação da nossa mente, para experimentarmos a boa e perfeita vontade de Deus. Vamos orar e eu quero orar pela sua vida para que você venha se conformar com as coisas desse mundo, aquilo que não edifica, aquilo que não traz realmente a presença de Deus, aquilo que afasta o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos se inconformar com tudo isso. Se inconformar com atitudes de zombaria, né? Quantos irmãos nossos com atitudes erradas, através do inconformismo, da zombaria, como eu tenho dito aqui, como eu tenho falado, e realmente esse não é um conformismo correto, mas é se conformar com nós mesmos, né? Porque quando nós se conformamos com nós mesmos, nós certamente vamos alcançar o nosso próximo com exemplo. O nosso exemplo vai atrair o nosso próximo. Então vamos orar para que Deus venha nos abençoar nessa semana. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, a sua palavra nos mostra que nós temos, meu Deus, que buscar a renovação. Não se conformar com uma mente desse mundo. Uma mente que está acostumada a pecar, que está acostumada a fazer maldade, a se acostumada a não buscar a santidade. Meu Deus, nos ajuda, nos renova a nossa mente. Transforma, Pai, os nossos pensamentos. Transforma, Pai, o nosso agir, as nossas atitudes. Nos ajuda, Pai, a nos transformar de glória em glória. Nos transformar à sua imagem e semelhança como o Senhor nos criou, Pai, para sermos santos, para buscarmos sempre agradar a Tua santidade. Que possamos, meu Deus, orar constantemente para que possamos ver o nosso pecado, corrigir o nosso pecado, transformar as nossas vidas para uma vida de santidade, de pureza, de amor, de mansidão, de alegria e de paz, para que possamos, meu Deus, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade que o Senhor tem para mim e para esse meu irmão e para essa minha irmã. Em nome de Jesus, eu profetizo vida na vida dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que elas possam buscar a transformação que vem do Senhor, uma transformação de mente, de atitudes, uma transformação do coração, transformar um coração duro para um coração bondoso, coração que ouve os batimentos do próprio coração de Deus. Pai, nos ajuda a nos transformar, que possamos entregar, Pai, um culto racional a Ti, um culto de santidade, de paz e de pureza. Abençoa, Pai, esse meu irmão, essa minha irmã. Livra ela de todo mal, livra, Pai, de toda a influência negativa desse mundo.
que ela, Pai, venha ser um agente de transformação para alcançar aonde ela for, aonde ela possa estar, que ela seja um agente de transformação no ambiente, transformação em pessoas, para que ela possa realmente transmitir o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, é isso que nós oramos e nós pedimos. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão, minha irmã, que você seja transformada, sejais transformados a sua mente, todo o seu agir, o seu coração, os seus pensamentos. Vamos ser transformados para viver as promessas de Deus. Fique com Deus até semana que vem, se Deus quiser.